pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje eu vou ler o capítulo 5 para vocês. E como eu ontem à noite acabei não lendo, eu vou ler também o 6, tá? Então o 5 vai para as 7 horas, né? Vou publicar às 7. E o 6 vou publicar às 9, e aí fica em dia. Amanhã a gente segue 7 da manhã e 7 da noite. Gente, muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque o pessoal tá vendo o vídeo, pessoal, e não tá ativando o sininho, não tá se inscrevendo no canal, aí fica complicado, né? Vamos lá então? Vamos lá então? Moisés e Arão falam ao faraó. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: Deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em seu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: Por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. E disse mais Faraó: Eis que agora a população dessa terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha que necessitam. Todavia, exigireis dele a mesma quantidade de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos, e por isso que clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha, e de vós mesmos procurar palha onde a puderdes achar, porque não diminuirá nada o vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho a fim de transformá-lo em palha. Entre mentes, feitores os pressionavam, esbravejando: Acabai vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas, indicados pelo feitor do faraó, eram açoitados e interrogados: Por que ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos? E nós ordenou: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. E depois imediatamente trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fazeis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E os responsabilizaram: Que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, ele me tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Ei, Moisés enfrentando a Deus, tá vendo como é que é, gente? E tem muita gente que enfrenta a Deus, isso aí é fato inegável, né? Quantas vezes a gente vê pessoas enfrentando a Deus, pessoas duvidando do poder de Deus, né, gente? Isso a gente vê praticamente todo dia, né? Vamos falar a verdade é essa, a gente vê praticamente todo dia as pessoas querendo
enfrentar a Deus. Porém, gente, quando Deus tem uma promessa para nós, isso não falha jamais. No momento que a gente confia em Deus, essa promessa de Deus, ela vai existir. Por mais que nos pressionem as pessoas, os chefes, os faraós, né? As pessoas que estão numa hierarquia maior. E muitas vezes essa pressão que vem para cima de nós é porque no momento que a gente tiver as graças de Deus, para que a gente se lembre disso. A gente se lembre como que Deus foi conosco, para que a gente não seja com as pessoas que irão trabalhar conosco, irão trabalhar para nós, a gente não seja como essas pessoas, a gente não seja pessoas más, pessoas sem coração, pessoas que só visam o lucro e não querem saber de mais nada. Fazem com que os trabalhadores penem. Os trabalhadores não estão ali para penar. Aquela pessoa que ajuda você a enriquecer, ela merece também tudo de bom. Parece que o faraó não entendeu isso, né? E assim como o povo não está entendendo ainda que Deus tem uma promessa para eles. Gente, então como falei para vocês, agora às 9 horas vou ler mais um capítulo para deixar tudo em dia. E amanhã a gente retorna então às 7 da manhã e 7 da noite com vocês. Tá ok, gente? É isso aí, até logo mais.